Antes de tudo existir, algo já estava acontecendo. Antes do tempo existir, antes do espaço, antes da luz, algo já estava lá. A maioria das pessoas lê Gênesis como uma simples história da criação. Mas o que quase ninguém percebe é que os primeiros versículos escondem códigos profundos sobre ordem, caos, autoridade e identidade humana. E se eu te dissesse que a criação não começa com a luz? Deus não cria tudo de uma vez? E que o caos não é um erro, mas parte do processo? Se você entender esses primeiros versículos, você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito. Fica comigo até o final, porque o último versículo que veremos hoje responde uma pergunta que todo ser humano carrega, mesmo sem perceber. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Genesis 1:1. A Bíblia não começa explicando quem é Deus. Ela começa afirmando que ele já existe. Isso é intencional. Deus não surge no tempo. O tempo surge em Deus. A expressão no princípio não significa apenas o início cronológico. No hebraico, ela aponta para origem, propósito e direção. Ou seja, tudo começa com intenção, não por acaso. Aqui já temos a primeira quebra de expectativa. Não há debate. Não há explicação. Apenas uma afirmação absoluta de autoridade. Deus cria. E ponto. A terra era caótica. E isso é importante. Livro aberto, a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1:2. Isso confunde muita gente. Se Deus criou tudo, por que a terra aparece sem forma e vazia? Porque a criação bíblica não começa com perfeição. Começa com potencial. Sem forma igual sem estrutura. Vazia igual sem preenchimento. Deus não elimina o caos de imediato. Ele organiza o caos. Isso revela um padrão que se repete até hoje. Na natureza, na história e na vida humana. Antes da ordem, há um processo. As trevas não assustam Deus. E havia trevas sobre a face do abismo. Aqui está um detalhe poderoso. As trevas já estavam lá. Mas Deus não entra em pânico. Ele não recua. Ele não destrói tudo para recomeçar. As trevas não impedem Deus de agir. Isso quebra uma ideia muito comum. Trevas não são ausência de Deus. São o palco da ação divina. Se isso é verdade no texto, o que isso diz sobre os momentos escuros da nossa vida? Guarda essa pergunta. Ela vai fazer sentido mais adiante. O Espírito se movia antes da luz. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa frase é profunda. Antes da luz, antes da forma, antes da ordem, o Espírito se movia. No hebraico, a ideia de pairar é como uma ave sobre o ninho. Um movimento suave. Intentional. Cuidadoso. Nada é criado por impulso. Tudo nasce de um movimento espiritual primeiro. Isso revela algo essencial. O invisível precede o visível. A luz vem da palavra, não do sol. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Aqui está um dos maiores choques do texto. A luz surge. Mas o sol só aparece dias depois. Ou seja, a primeira luz não é física. É uma luz de ordem, revelação e separação. E note algo importante. Deus fala. Ele não luta. Não constrói com as mãos. Ele declara. A palavra cria realidade. Isso estabelece um princípio eterno. Aquilo que Deus diz, acontece. Deus separa, não confunde. E Deus separou a luz das trevas. Separar é um ato de amor. Deus não elimina as trevas, mas define limites. Luz é luz. Trevas são trevas. A confusão nunca vem de Deus. A clareza sim. Esse versículo fala menos sobre física e mais sobre discernimento. Saber o que é luz e o que não é. Muda completamente a forma como se vive. O primeiro ciclo do tempo. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O dia bíblico começa na noite, não na manhã. Isso é simbólico. Deus trabalha no escuro. A clareza vem depois. O processo vem antes do resultado. A noite antes do dia. Se você está em um período de espera, talvez você esteja exatamente no ponto certo da criação. O que isso tem a ver com você? Os primeiros versículos de Gênesis não falam apenas do mundo. Eles falam de você. Você também já começou no caos. Já enfrentou trevas. Já sentiu vazio. Já esperou a luz. Mas assim como no princípio, Deus ainda transforma caos em propósito. E no próximo vídeo,
Vamos avançar nos próximos versículos e revelar algo que quase ninguém percebe sobre identidade humana e autoridade espiritual. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem não foi por acaso. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva, porque a jornada está só começando.